Amém, queridos. Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje. Nosso estudo de hoje se baseia lá em 1 João, capítulo 1, verso 5 até o 7. E diz assim, a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar nesse instante, vou estar fazendo uma oração. Pai bendito, nós mais uma vez nos chegamos diante do Senhor, diante dessa verdade, ou diante dessas verdades maravilhosas, Deus, sendo a primeira delas, ó Pai, quem é o Senhor? Ó Deus, tua palavra que nos fala que o Senhor é luz. Ó Pai, em nome de Jesus, João aqui nos testifica, João anuncia, testemunha, ó Deus, dessa verdade que ele mesmo recebeu do Senhor. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós, assim como João, assim como os primeiros leitores, também possamos receber a tua palavra, ó Deus, com toda alegria, ó Deus, com todo amor, ó Deus, que ela seja mais profunda, ó Pai, no nosso entendimento, no nosso coração, que venha, ó Deus, a quebrantar, ó Deus, as nossas vidas, para que assim, ó Pai, não somente saibamos quem é o Senhor, qual é a consequência, ó Pai, verdadeira, ó Deus, quando dizemos que temos comunhão contigo, Deus, assim também, ó Pai, com relação, ó Deus, aos resultados, ó Pai, de andarmos na luz. Nós, assim, desde já, louvamos e engrandecemos ao teu santo nome. Amém. Queridos, nós estamos aqui já na sequência, né, do nosso estudo. O primeiro estudo, nós vimos aqui João falando a respeito de quem era o Senhor Jesus Cristo. E nós dissemos que o livro de João, ele tem três assuntos principais, vamos assim dizer, ou três testes. Por isso que o título do nosso estudo, né, o título geral do estudo, é Testes de Vida. Né, nós vimos o teste doutrinário, quando o João aqui fala, não é que o que os seus olhos viram, o que suas mãos apalparam, é esse que ele está anunciando com relação ao verbo da vida. Então, uma das primeiras questões mais básicas da nossa vida cristã é nós sabermos quem é de fato Jesus. Quando a gente olha para a sociedade no geral, são vários Jesus que a gente vê por aí afora. Muitas pessoas creem de um jeito, alguns creem que ele é simplesmente um profeta, como a gente vê no islamismo, mas não é de fato o Filho de Deus, não é o Salvador, não é o Messias. Maomé, que é o último profeta, é a última voz, segundo eles, de Deus. Dentro do Espiritismo, nós vemos também muitas concepções a respeito da pessoa de Jesus, ou seja, o espírito mais evoluído, talvez de todos, principalmente o Espiritismo kardecista, vai estar afirmando essas coisas com relação a ele. Quando a gente parte para algumas religiões, como o Testemunho de Jeová, eles também têm uma concepção a respeito de Jesus que não é aquilo que entendemos que a Bíblia fala. Então, o primeiro teste que nós vimos, não só nos primeiros 4 versos, mas também no decorrer toda a carta, como eu disse, há vários momentos que o apóstolo João vem falando dos mesmos assuntos, né? Numa hora ele fala um assunto, depois ele retorna, né, expande mais um pouco, aborda outra questão, né? Na nossa mente, talvez, mais sistemática, como a minha, talvez eu ia escrevendo por blocos, né? Falava tudo sobre Jesus, falava tudo agora, irmãos, sobre a questão moral, primeiro teste doutrinário, o segundo teste que nós vamos ver hoje é o teste moral, que tem a ver, em primeiro lugar, com a nossa conduta diante de Deus, diante de nós mesmos, porque às vezes a gente pode pecar sem ninguém saber, pecar por pensamentos, por ideias, cometer pecados ocultos que aparentemente ninguém vê. Então, isso tem a ver com a gente mesmo e tem a ver com o nosso testemunho, com a nossa vida em relação a outras pessoas. Então, o nosso teste de hoje é o teste moral. E depois, no decorrer dos estudos, nós vamos ver um outro teste, também muito importante, que é o teste social, que é o teste do amor de uns para com os outros.
João vai enfatizar isso de uma forma, assim, muito clara. Então, irmãos, primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto é responder à pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? E aí, assim como Jesus, irmãos, a concepção de Deus é variada, né? Começando, vamos assim colocar, daqueles que não acreditam em Deus, aparentemente, né, os ateus, aqueles que creem, né, de forma diversas. Existe um grupo que são chamados deístas, nós com D, nós somos teístas. O ponto de vista teísta é o ponto de vista bíblico. Os deístas, eles acham o seguinte: Deus está tão longe que a gente não pode, de fato, conhecer a Deus. Se ele existir, ele deu corda aqui no universo e deixou a coisa correr solta aqui embaixo, né, e também lá por cima, e salve-se quem puder. Então, é um Deus que não se pode conhecer, mas a Bíblia, amados, nos fala e nos revela um Deus que nós só podemos conhecer porque ele mesmo se revelou. Se Deus, desde o início, não houvesse revelado, ou seja, por exemplo, se tivesse parado de se revelar logo depois que o pecado entrou no mundo, nós todos estávamos à deriva das nossas paixões, dos nossos desejos, assim como muita gente ainda está, e no final não haveria salvação para ninguém. Mas a Bíblia nos fala desde o início que Deus foi traçando uma linhagem, estabelecendo um povo, uma nação, que realmente vai ser esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, esse povo que é separado, esse povo que tem uma responsabilidade aqui com esse mundo, que é a questão de ser sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Rei de todo o universo, estamos aqui para ministrar e abençoar todos aqueles que Deus nos der a oportunidade, e nós nos esforçarmos também para levar esse evangelho à vida das outras pessoas. Então, essa mensagem que João ouviu de Cristo, por isso que ele fala, nós vos anunciamos, é porque não foi algo que surgiu do coração deles, da mente deles, como a gente vê muitas pessoas aí afora, né, escreve coisas até aparentemente bonitas, organizadas, coisas que saíram apenas do seu próprio coração e da sua própria vida. Aqui João, irmãos, ele fala que ele ouviu de Cristo, no verso 1 e no verso 3 do primeiro capítulo. E agora ele está ansioso para transmitir fielmente aos seus leitores o seguinte: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso, irmãos, é muito importante. Hoje talvez seja um pouco tranquilo para a gente, porque a gente, de uma certa forma, nós não adoramos vários deuses. Né? De vez em quando alguém fala, eu adoro isso, adoro um orixá, adoro, né, sei lá, Silva Iemanjá, ou qualquer outra divindade, ou até mesmo Satanás, né? Temos aí na magia negra, oferecendo e sacrificando pessoas, ainda existe, infelizmente, hoje, essa realidade, mas, no geral, irmão, da sua maioria, nós cremos apenas em um Deus. Mas na época de João, irmãos, havia aquilo que é chamado panteão greco-romano, ou seja, todas aquelas divindades gregas que depois o Império Romano toma, né, todas as nações, inclusive a Grécia, e se apodera também de boa parte daquilo que era chamado do Império Grego. Ele absorve, irmãos, a cultura dos gregos, incluindo os deuses, só faz mudar de nome. O nome era grego, passou para um nome latino. Então, havia uma grande divindade, grandes divindades, incluindo o culto ao imperador, que era o Senhor. E a Bíblia, amados, aqui nos mostra que somente Deus é luz. Todas essas divindades que nós vemos, elas não são perfeitas no entendimento que nós temos, em termos de ser santo, né, de serem perfeitos em suas ações. Elas são misturadas, de uma certa forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos dos homens, né? Começando em Zeus, podemos assim colocar, passando por outras divindades daquela época, todos eles tinham sentimentos, paixões, iras, raivas, caprichos, e todas essas coisas que são próprias do ser humano. Então, esses seres humanos, de uma certa forma, foram feitos à sua imagem, à sua semelhança, e, obviamente, irmãos, nós sabemos que por trás de tudo aquilo que é errado, existe a ação demoníaca, a ação diabólica daquele que se rebelou contra Deus, né? No Antigo Testamento, normalmente é chamado Satanás, na língua hebraica quer dizer o adversário,
e no Novo Testamento, diabolos, que significa, né, fazendo aqui uma tradução, uma transliteração para os irmãos, quer dizer aquele que é o acusador, como está lá em Apocalipse, o diabo nos acusa de dia e de noite, irmãos. Uma das coisas que mais me entristece é saber disso, que além de desobedecer a Deus, o diabo vai lá e fala, olha lá o irmão, olha lá aquele que fala que é teu servo, que é tua serva, está vivendo e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Então, a primeira realidade que João coloca aqui, especialmente agora, com relação a Deus, e que vai ter implicações para nós, é quem é Deus. Ele diz aqui que Deus, ele é luz. Quer dizer o que é isso, irmãos? Que Deus é puro e separado de pecado. Deus é aquele que é incapaz de errar. E assim como a luz é pura e cristalina, assim é o nosso Deus. Ou seja, esse texto que vem de destacar a santidade absoluta, ou seja, em Deus não há mancha, não há mácula nenhuma, que é o que o texto nos fala. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, não há nenhuma mancha, não há nada de trevas. Treva aqui no sentido de daquilo que é pecaminoso, daquilo que é errado, daquilo que é erro, daquilo que às vezes a gente fala que é de contradição ou iniquidade. Essas coisas, irmãos, não existem no Deus que se revela através das Escrituras, e o apóstolo João aqui está querendo trazer de uma forma muito clara para as nossas vidas. E essa santidade, irmãos, de Deus, revela e julga o pecado. A santidade de Deus é que traz à luz os nossos próprios pecados e os pecados mais íntimos. Por que uma pessoa, vamos assim colocar, que cometeu algum tipo de pecado e ninguém sabe? Eu pensei até em citar alguns exemplos aqui, mas não creio que não precisa. Mas alguém que fez algo errado, que ninguém soube. Mas vou dar um exemplo, né, de uma mulher que os seus filhos, né, sempre conheceram essa mulher, que era a mãe deles, como uma pessoa triste, abatida, desanimada, a vida inteira. Até que se encontrou com um pastor, né, e pela providência de Deus, ela abre o seu coração e confessou que havia adulterado, ou seja, traído seu marido, até mesmo antes dos filhos terem nascido. E aí passou a vida inteira, irmãos, com aquela culpa sendo colocada na sua vida, até que um dia ela confessou o seu pecado, né, restabeleceu a comunhão e passou a sorrir novamente. Então, mesmo que ninguém saiba de qualquer pecado que a gente cometa, né, a gente pode falar aqui, às vezes, um aborto, né, a maioria das mulheres que abortam, elas têm um sentimento de culpa, às vezes ninguém soube, foi lá na farmácia, comprou um remédio, tomou, e só ela e Deus é que sabem, né, mas até mesmo por isso, porque Deus é essa luz, a sua consciência o acusa ou a acusa, e aí esse pecado é revelado justamente por causa da santidade de Deus. É o exemplo, irmãos, foi o texto que nós lemos no início, de Isaías. Isaías já era profeta de Deus. Ele estava ali profetizando. Quando ele tem essa visão de Deus, no capítulo 6 de Isaías, onde é que ele estava? Ele estava no templo. Ninguém pode dizer que Isaías estava na prática de pecado. Mas assim como ele, muitas vezes a gente vai se socializando com as pessoas que estão também na prática de pecado, a gente vai se deixando envolver e participando de alguma forma dessa comunhão com o pecado. Isaías, amados, quando ele viu Deus, por isso que aqui a gente, nesse primeiro ponto que fala quem é Deus, nós vimos Deus é santo, e essa santidade de Deus revela e julga o nosso pecado. Então é muito importante, irmãos, a gente saber disso, que quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente ter comunhão com Deus, mais nós vamos ver os nossos próprios pecados, inclusive aquele que a gente achava que não era, que a gente estava ali, às vezes, vamos dar um exemplo, relaxamento espiritual. A pessoa fala que é crente, tem em Deus, às vezes ela leva seus pensamentos para Deus, às vezes vai à igreja de vez em quando, mas ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem prazer em ler a Bíblia. Não tem prazer de, às vezes, ouvir cânticos, né, que exaltem e glorifiquem ao nosso Deus. Hoje eu estava ouvindo algumas músicas,
né? E as músicas tocam mesmo o meu coração, porque a gente vê, irmãos, a realidade. Tem uma música que eu ouvi hoje, foi a do Grupo Logos, e pode ouvir as músicas desse grupo, muito boas, muito bíblicas, né, e com um testemunho muito grande. O nome da música é A Razão da Minha Fé. Aquele autor falando do anseio de poder se encontrar com Deus, e glorificar, e exaltar, e bendizer, né, e a gente, né, se transporta também para essa mesma realidade, para essa mesma sintonia, para esse mesmo pensamento, né, daquele dia glorioso, quando Cristo voltar aqui à Terra novamente. Então, essa santidade de Deus, irmãos, é que revela mesmo os nossos pecados. Segunda coisa, irmãos, que nós vemos aqui é a questão da comunhão com Deus. Quando diz o seguinte: se Deus é luz, segue-se que aqueles que professam ter esse relacionamento íntimo com Deus também precisa ter essa mesma qualidade do Senhor. Eu creio que eu já comentei com os irmãos em algum estudo, recentemente eu falei na igreja, e foi na pregação de domingo, das virtudes de Deus. Então, nós vimos o que nós somos, ou seja, a nossa identidade, lá em 1 Pedro 2, 9, 10, nossa identidade, ali destaca as 5 características daquilo que nós somos em Deus, e depois ele fala, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma das virtudes, irmãos, mais chamativas, né, se assim a gente pode falar, de Deus, é que ele é santo. Como a gente viu, irmãos, os querubins, os serafins estão sem parar diante dele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A gente vê isso em Isaías, capítulo 6, ou seja, 700 anos antes de Cristo, e nós vemos que isso é o que vai acontecer no último dia, quando João vê o revelar, né, das últimas coisas do livro de Apocalipse. Então, os serafins e os anjos estão glorificando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso, irmãos, é aquilo que a gente chama de atributo que Deus também comunica para nós. Tem algumas questões, e é só para ele mesmo, claro. Né? Ele é onipotente, ninguém é onipotente, ninguém é onipresente, e ninguém sabe todas as coisas, nem o diabo, nem os anjos, só Deus. Mas a Bíblia fala de coisas que ele faz, coloca em nós, por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. São nessas questões que nós podemos também viver aqui na Terra. E uma delas é a questão de ser santo. E Deus, irmão, desde a lei, lá em Levítico, por exemplo, no capítulo 20, verso 7, ele fala a respeito disso, né? Ele fala a respeito de que nós precisamos ser santos, porque ele é santo. E nesse sentido foi o que Pedro também fala, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A verdadeira comunhão só existe na pessoa que vive uma vida de santidade. Caso contrário, o relacionamento é falso, vai ser apenas uma questão aparente, como o próprio Deus fala lá em Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus também repete isso, né, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, no seu doutrinamento. Então, aqui, com relação a essa questão da comunhão com Deus, pode existir uma comunhão que é falsa. Existe aqui, como diz o texto, 2 possibilidades. É aquela pessoa que ela afirma que mantém comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, anda em trevas. De vez em quando eu comento isso, que eu vejo, né, em pessoas que falam que são cristãos, que são crentes, e aí ela é uma pessoa meramente religiosa. Assim como tantas outras pessoas, e sendo que boa parte delas não estão praticando a verdadeira religião cristã.
Então, aqui a gente vê uma grande contradição, uma coisa que não tem como funcionar. Tem como existir a pessoa falar que tem Deus ou tem comunhão com o Senhor, se ela está vivendo na prática de pecado. Ou seja, manter comunhão com Deus significa ter essa identificação, né, estreita, né, próxima com o que Deus é e com o que Ele faz. Isso deve implicar no relacionamento íntimo com o nosso Deus. Por isso que ele fala isso, né? Que se alguém disser que mantém comunhão com Deus e andarmos nas trevas, né? E a trevas aqui significa trevas espirituais e morais. A gente poderia citar tantos textos que falam sobre isso, como, né, vou citar só nos escritos de João, João 1:5, João 3:19, João 8:12, João 12, verso 35, João 12:46, e no próprio texto que nós vamos ainda estudar, 1 João 2, do 8 até o 11. Então, andar em trevas é viver no erro, viver no pecado, na ignorância de Deus e também em hostilidade contra Deus. Porque é a gente, irmãos, Fala, Pedro. Pastor, travou, viu? Eu não estou ouvindo, Wagner. Tá travado o som. Parece que o pastor deve ter perdido o sinal lá. isso, deu um probleminha, agora voltou. Voltamos? Internet. Internet abençoada. Vamos ver quando é que vai chegar a 5G, né? Porque eu acho que não está nem em 2G por enquanto. Mas enfim, irmãos, voltando aqui, eu espero que a gente possa estar continuando, que lá também no YouTube também voltou. Mas o que nós estávamos falando é justamente isso, né? Da questão das trevas. Né? Se a pessoa fala que tem comunhão com Deus e vive, né? Ou anda, melhor dizendo, em trevas, o que é que o texto nos fala aqui? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas isso é o que o livro de Tiago tantas vezes nos falou quando estudamos recentemente. É aquilo que é chamado de auto-engano. Infelizmente, irmãos, isso é uma coisa assim até meio louca, né? Meio insana. A pessoa sabe que está errada, e às vezes eu fico vendo quantos religiosos aí, irmãos, né? Tem visto tantos escândalos acontecendo recentemente, a pessoa usando o nome de Deus, falando em Deus e tudo mais, e cometendo tantas coisas absurdas, né? Difíceis de engolir do ponto de vista do comportamento de um cristão, especialmente de um líder. E a Bíblia fala aqui que quem vive dessa forma, ou seja, anda nas trevas, ele está mentindo e não está praticando a verdade que João tinha acabado de falar nos primeiros 4 versos, né, que vimos, né, nessa primeira epístola de João. Então, aqui, irmãos, o verdadeiro cristão, ele reflete o caráter santo de Deus em seu caminhar diário. É isso que Deus quer. Assim, irmãos, nessa parte aqui da comunhão com Deus, nós vimos o quê? A primeira comunhão, ela é falsa, porque a pessoa diz que anda com Deus, mas anda nas trevas. E aí, ela está vivendo uma mentira. Tá, assim, ela está enganando a si mesmo. E as consequências também virão. Mas a Bíblia fala, irmãos, aqui no verso 7, a, a outra possibilidade, a outra alternativa. Quando João nos diz: se porém andarmos na luz, como Deus está na luz.
Isso tem a ver com o quê, irmãos? Tem a ver com a parte da moral, né, da parte ética, do nosso comportamento, da nossa vida. E essa parte aqui até é interessante frisar, porque muita gente vive uma vida moral. Hoje, praticamente, a juventude não fala mais isso. Mas quando era criança, né, alguns anos aí para trás, e também, com certeza, a maioria dos que estão aqui, a gente fala, não, ali é uma pessoa de moral, né? Uma pessoa de moral. E, então, às vezes, há pessoas que elas podem até ter uma vida moral. Mas quando o texto aqui fala sobre andar na luz, tem tudo a ver, irmãos, com uma questão doutrinária. Então, quem é que anda na verdade? Quem anda de acordo com a palavra de Deus. Então, tem muita gente com moral, né, que você vai falar, mas aquela pessoa tem uma vida ilibada, ninguém pode falar nada dela, e realmente pode ter, mas tem que estar junto com a questão da verdade. Porque se ela não estiver na verdade, como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, fala também sobre isso, no verso 5. Né? Há um só caminho entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Né? Então, há um só mediador, melhor dizendo, entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, outra coisa que a gente vê aqui é essa parte de nós andarmos em quebrantamento diante de Deus. O que é o quebrantamento? É pronto a admitir os pecados quando a luz da santidade divina os revela. Esses dias, irmãos, tá acontecendo assim da gente poder estar participando, né, nesse tempo virtual, né, de alguns compromissos com outros irmãos, né. Amanhã eu vou falar para uma igreja lá na Bahia sobre missões, né, sobre uma conferência missionária. E no domingo a gente vai estar falando também para outra igreja. Depois a gente vai estar participando de um congresso sobre pregação, né, uma oficina de pregação. E depois a gente vai estar falando numa outra igreja para homens, né, a convite ali da UPH, do trabalho masculino. E eu já estou lendo e estudando a respeito de Davi, né? E quis fazer ali um panorama de Davi. Bom, será que Davi errou? Será que Davi cometia pecados? É claro que cometia. Mas quando a gente vai lendo, irmãos, aí você pode ler em Samuel, pode ler em Crônicas, no livro dos Reis, ou nos vários salmos que ele escreveu. Uma das marcas mais importantes na vida de Davi é quando Deus mandava a sua luz, e às vezes ele usava os seus profetas, como Natã, né? Existia um outro profeta também que Deus usou para falar para ele, principalmente quando ele queria construir o templo. Aí Deus falou, não, você não vai construir, seu filho vai, porque você participou de muitas guerras, né, muitas batalhas, que trouxe estabilidade para Salomão, viver um período de muita paz, mas também Davi derramou muito sangue. E aí ele se quebranta, né? Ele falou, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Quem sou eu para o Senhor estabelecer casa? Porque Deus tinha falado, você não vai construir, mas os seus descendentes vão continuar reinando, e é da descendência de Davi que vem o nosso Salvador, Jesus, né? Nesse aspecto que Jesus é rei, naquilo que é chamado do ofício de Cristo, de ser rei, vem justamente da linhagem de Davi. Por isso que o pessoal clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa é uma marca daquele homem. Por isso que ele era chamado segundo o coração de Deus, porque ele se quebrantava diante do Senhor. Assim, amados, primeiro nós vimos quem é Deus, mostrando que Deus é santo e a santidade de Deus que revela e julga os pecados. Segundo, a questão da comunhão com Deus, e aí vimos uma falsa comunhão e a verdadeira comunhão, que é andar na luz, como Deus é luz. E o último ponto são os efeitos de andar na luz, ainda no verso 6. Então, os que andam na luz divina vão também colher os resultados extraordinários. Primeiro aqui é a questão da comunhão uns com os outros. Então, quem vive em santidade, ele está vivendo em comunhão com Deus, como Deus é luz, como Deus é santo. E um outro desembocar, irmãos, vai ser a questão de nós mantermos comunhão uns com os outros. Comunhão, irmãos, verdadeira.
Não é simplesmente a gente reunir, às vezes, é o que é bom, irmãos, isso é bom, a confraternização. E às vezes é bom a gente não só ter alguns eventos assim na igreja, como nós temos na quinta, né? Antes da pandemia, que a gente reunia nos lares, é um momento gostoso de comunhão, de palavra, de né, ter um momento, algo ali para comer e beber. E ou outros momentos que a gente faz, né, um acampamento, passar um dia juntos, vamos assim colocar algumas coisas, isso tudo é bom. Mas nem sempre isso é um reflexo da verdadeira comunhão. Porque a verdadeira comunhão, irmãos, é um verdadeiro interesse pela vida do outro, não é? É realmente saber como é que está, às vezes, né, poder entrar né, na vida da outra pessoa e saber das suas necessidades, que às vezes é só questão psicológica, né, é espiritual e a gente pode abençoar, às vezes é material e a gente pode também ajudar financeiramente ou com alguma outra coisa, né, como normalmente também a igreja faz, então, isso é a verdadeira comunhão, né? É a comunhão uns com os outros. Um exemplo disso é a Igreja de Jerusalém, que normalmente é apontada como exemplo de uma igreja que vivia em comunhão, não é isso? Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? No partir do pão, na oração, né? E na comunhão. Então, era uma igreja que vivia isso, né? Eles tinham tudo em comum. E quando precisava, quando havia necessitados, eles até vendiam as suas propriedades e bens, colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam ajudar e abençoar os irmãos carentes, e realmente naquelas igrejas não haviam necessitados, vamos assim colocar de forma generalizada, porque eles estavam entendendo que eles eram uma família só, eram um corpo, resgatados por Jesus. Então, o primeiro efeito de andar na luz é a comunhão uns com os outros. E o segundo, irmãos, é a purificação do pecado. Então, quando estamos ali andando na luz, e é interessante esse ponto aqui, porque o texto nos diz o quê? No verso 7, na primeira parte. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o fato de andarmos na luz, não é isso? Não nos isenta também de muitas vezes nós pecarmos contra Deus. É por isso que o texto aqui nos fala que só quem anda na luz e quem é de Jesus é que vai se arrepender e assim continuamente vai pedir perdão a Deus, e o sangue de Jesus, que é poderoso para perdoar os pecados do mundo inteiro, a gente vai ver isso mais na frente, no capítulo 2, nós vamos usufruir dessa bênção. Quem não é de Jesus, irmãos, quem não é cristão, e aqui é uma diferença entre crente e incrédulo, é que quem não é um cristão verdadeiro, ou seja, salvo e lavado pelo sangue de Jesus, habitado pelo Espírito Santo, ele ou ela vão pecar e não vai ter tranquilidade nenhuma. Obviamente que, por nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos consciência e pode vir culpa. Mas muita gente, irmãos, está na prática de pecado e está tranquilo. Ele fala, não, nós temos que desfrutar, vamos viver a vida, né? Alguns falam até assim, morreu, acabou, e eu tenho que fazer aquilo que realmente eu senti desejo no meu coração. Mas aqueles que são de Jesus, irmãos, que andam na luz, o texto nos diz aqui, mantém comunhão uns com os outros, e também o sangue de Jesus, que é o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, cada pecado, qualquer tipo de pecado, que a gente vai ver na sequência dos nossos estudos. Então, o crente, irmãos, ele vai se apropriar, né? Ou seja, ele vai tomar posse, podemos assim dizer, pela fé, desses benefícios na sua conversão e no processo diário de santificação. Então, essa é a eficácia, né, do sangue de Jesus prometido a todos aqueles que andam na luz. Então, assim, irmãos, finalizando, né, esse nosso estudo de hoje falou principalmente de quem é Deus e o que Deus espera de nós. Esse é o resumo. Deus, ele é luz. Deus, ele é santo. E assim como ele é santo, nós precisamos viver em santidade. Vivendo em santidade, irmãos, nós mantemos comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa estranhar, irmãos, quando a igreja vive em pé de guerra.